Imagine que boa parte do sofrimento que você vive hoje, seja nas relações, no trabalho ou dentro de si mesmo, é consequência direta de acordos invisíveis que você aceitou desde pequeno. Acordos com o medo, com a insegurança, com a culpa, com o que os outros pensam sobre você. A boa notícia é que tudo isso pode ser rompido e substituído por novos compromissos, conscientes, libertadores e transformadores. Em Os Quatro Compromissos, Dom Miguel Ruiz nos apresenta uma sabedoria ancestral dos toltecas, um povo do México antigo que enxergava a vida como uma arte. Uma arte de viver em paz consigo mesmo e com o mundo. O livro é um convite para acordar de um sonho coletivo de sofrimento e começar a viver com mais leveza, autenticidade e propósito. Mas não se engane, essa transformação não vem de fora. Ela começa dentro, por meio da consciência, da responsabilidade e da prática. Cada compromisso proposto pelo autor é como uma chave. Ao colocá-los em prática, você começa a destrancar portas internas, liberando sua mente das correntes invisíveis que te mantêm limitado. São compromissos simples, mas profundamente poderosos, que têm o potencial de mudar a forma como você se comunica, como se vê e como reage ao mundo ao seu redor. Se você está cansado de repetir os mesmos padrões, de se sentir aprisionado por julgamentos e de viver abaixo do seu verdadeiro potencial, então continue a leitura. Essa jornada de 4 compromissos pode ser a virada de chave que você estava esperando. Use palavras impecáveis. O poder da sua fala. Desde pequenos, somos ensinados a falar, mas raramente aprendemos o poder real das palavras que usamos. Dom Miguel Ruiz revela que a nossa fala não é apenas um meio de comunicação, mas uma força criadora. Cada palavra que sai da nossa boca pode curar ou ferir, abrir caminhos ou criar prisões. E é por isso que o primeiro compromisso é ser impecável com a palavra. Impecável aqui não tem nada a ver com perfeição, mas com integridade. Significa falar com verdade, com intenção limpa, sem se sabotar e sem ferir os outros. Significa alinhar o que diz com o que acredita. Ruiz alerta que as palavras são como sementes, uma vez lançadas, crescem. Se forem palavras de julgamento, crítica ou mentira, os frutos serão dor, ressentimento e desconfiança. Mas se forem palavras de encorajamento, respeito e amor, criamos relações mais leves e uma vida mais íntegra. O autor mostra que a forma como falamos com os outros é um reflexo direto de como falamos com nós mesmos. Se você vive se dizendo que não é capaz, que não merece, que vai fracassar, isso se torna a sua realidade. Seu subconsciente obedece. Mas ao usar palavras de poder, como eu consigo, eu sou digno, eu escolho mudar, algo muda profundamente. E não só dentro de você, mas também fora. Esse compromisso exige atenção plena. Exige pausar antes de reagir, pensar antes de acusar e, principalmente, escolher falar com consciência. Não apenas para não ferir, mas para construir. Afinal, como o próprio Ruiz afirma, as palavras são o instrumento mais poderoso que temos como seres humanos. Usá-las com verdade, gentileza e firmeza é um ato revolucionário. E se você acha que isso é apenas um detalhe, observe como sua vida muda ao começar a ser mais cuidadoso com o que diz. Pequenas mudanças na fala têm o poder de transformar relacionamentos, dissolver conflitos internos e abrir portas que pareciam trancadas. Porque quando você honra suas palavras, começa também a honrar sua essência. Não leve nada para o lado pessoal. Tudo é reflexo do outro. Poucas atitudes nos libertam tanto quanto parar de levar as coisas para o lado pessoal. Dom Miguel Ruiz nos convida a enxergar que, por mais que alguém fale de nós, critique, julgue ou até nos elogie, isso quase nunca tem a ver com quem realmente somos, mas sim com quem o outro é, com o que ele sente, acredita e vive internamente. Quando alguém nos ofende, a tendência automática é reagir com dor,
raiva ou insegurança. Mas Ruiz revela que o outro diz é um espelho da sua própria realidade. As palavras, gestos e comportamentos que recebemos são projeções do mundo interior daquela pessoa. Se ela está frustrada, vai descarregar isso nos outros. Se ela está insegura, pode atacar para se sentir maior. E se está em paz, vai espalhar paz também. Levar algo para o lado pessoal é como pegar uma bagagem que não nos pertence e carregá-la nos ombros. Você se magoa por algo que não tem nada a ver com sua verdade. Quando compreendemos isso, surge uma liberdade imensa. Não precisamos mais reagir, nos justificar ou provar nada. Podemos apenas observar, respirar e seguir firmes no que sabemos sobre nós mesmos. Isso não significa ignorar críticas construtivas ou fingir que nada nos atinge. Significa criar um espaço interno, onde você escolhe o que entra e o que não entra. Você pode escutar com empatia, filtrar com maturidade e, se fizer sentido, aprender, mas sem se contaminar com as emoções do outro. Ruiz nos lembra que ninguém pode nos diminuir sem o nosso consentimento. Quando você se conhece de verdade, quando tem clareza do seu valor, não há ofensa que te defina, nem opinião que te abale. E isso não é arrogância, é paz, é força interna, é autonomia emocional. Então, da próxima vez que alguém agir com grosseria ou indiferença, pergunte a si mesmo: isso é sobre mim ou sobre a dor que o outro está carregando? A resposta vai te poupar energia, estresse e sofrimento, e te levar cada vez mais para o centro da sua própria verdade. Não tire conclusões. Pergunte, esclareça, compreenda. Quantos mal-entendidos já destruíram amizades, relações e oportunidades simplesmente porque alguém tirou conclusões precipitadas? Dom Miguel Ruiz nos alerta para um dos maiores sabotadores da paz interior: o hábito de imaginar histórias na nossa cabeça e tratá-las como se fossem reais. O cérebro humano odeia lacunas. Sempre que não entendemos algo, nossa mente corre para preencher os vazios com suposições. Ela não respondeu porque está com raiva. Ele não me cumprimentou, deve estar me evitando. Essa pessoa me olhou estranho, deve estar me julgando. E assim, criamos narrativas distorcidas baseadas no que achamos, e não no que é. Tirar conclusões é como usar um mapa errado para atravessar uma cidade. Você até tenta seguir, mas vive se perdendo. As consequências são ansiedade, mágoas desnecessárias, brigas e um ciclo vicioso de interpretações equivocadas. E o pior, muitas vezes, o outro nem teve a intenção que você imaginou. O antídoto para esse veneno é simples, mas poderoso: comunicação clara. Em vez de imaginar, pergunte. Em vez de supor, esclareça. Em vez de reagir, compreenda. A coragem de buscar a verdade com honestidade evita dores profundas. E mais do que isso, constrói pontes onde antes havia muros. Ruiz explica que a mente é como uma sala escura, e as conclusões precipitadas são sombras projetadas pela nossa própria insegurança. Quando você acende a luz da clareza, percebe que o monstro era apenas um casaco pendurado na cadeira. Nada como perguntar com humildade e escutar com o coração aberto. E se não tiver como perguntar? A resposta é: não alimente suposições. Aguarde, confie, observe. Porque às vezes o silêncio também revela o que precisa ser entendido, sem que a imaginação deturpe tudo. Dominar esse princípio é o passo gigante para uma vida mais leve, mais consciente e mais conectada com os outros. Em vez de ser refém das suas interpretações, você se torna livre para viver com mais verdade, leveza e empatia. Dê sempre o seu melhor, mesmo quando parecer pouco. Entre todos os compromissos que Dom Miguel Ruiz propõe, este talvez seja o mais simples de entender, mas também um dos mais profundos de viver. Dar o seu melhor não significa ser perfeito. Nem sempre você terá energia máxima, humor elevado ou clareza absoluta. Mas mesmo nesses dias, você ainda pode oferecer o melhor que tem naquele momento. O autor nos lembra que o melhor não é fixo. Ele varia conforme o tempo,
as circunstâncias e o seu estado emocional e físico. O que importa é que ao final do dia, você saiba que agiu com integridade, que não se sabotou por preguiça, medo ou insegurança, que tentou, que foi verdadeiro, que esteve presente. Muitas pessoas carregam culpa, arrependimento ou frustração por acharem que deveriam ter feito mais. Mas esse pensamento só machuca quando nasce da comparação, da cobrança ou da ilusão de que o mais é sempre possível. Em vez disso, a chave está na honestidade consigo mesmo. Eu fiz o melhor que podia com o que tinha. Quando você vive assim, a paz vem. E vem não porque tudo saiu como esperado, mas porque sua consciência está tranquila. É o sentimento de ter plantado a semente certa, mesmo que a colheita ainda não tenha aparecido. É continuar regando, cuidando, confiando. Dar o seu melhor é um ato de respeito por você e pelos outros. É um compromisso silencioso com sua própria grandeza. Não precisa de aplausos, reconhecimento ou resultados imediatos, porque já é, por si só, um caminho de transformação. Nas palavras de Ruiz, quando você dá o seu melhor, não há espaço para arrependimentos. Se você falhar, não há problema. Você deu tudo, e isso basta. Afinal, o progresso sempre nasce da constância, não da perfeição. E em um mundo que valoriza só os grandes feitos, lembre-se: o extraordinário é feito de pequenos atos de dedicação diária. Faça o que pode, onde estiver, com o que tiver. O seu melhor, hoje, já é o suficiente para mudar sua história. Conclusão. Os ensinamentos de Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz são como chaves simples e poderosas que abrem as portas para uma vida com mais liberdade, consciência e paz interior. Eles não exigem que você mude o mundo ao seu redor, mas que transforme a maneira como você se relaciona com ele, e isso muda tudo. Ao assumir o compromisso de usar palavras com verdade e gentileza, você começa a limpar o peso da negatividade e constrói conexões mais saudáveis. Ao parar de levar tudo para o lado pessoal, ganha leveza e deixa de ser refém do ego ferido. Quando aprende a não tirar conclusões precipitadas, evita conflitos desnecessários e cultiva o entendimento. E quando passa a dar o seu melhor, independentemente das circunstâncias, vive com mais integridade e honra sua própria jornada. Esses compromissos são como um código de conduta para viver com mais autenticidade e poder pessoal. Não é sobre seguir regras rígidas, mas sobre desenvolver uma nova consciência, uma forma mais serena, lúcida e presente de viver. Você não precisa mudar tudo de uma vez, basta começar com um passo, escolher hoje, fazer diferente. E ao repetir essa escolha dia após dia, você constrói uma nova realidade, mais leve, mais verdadeira, mais sua. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, se despertou alguma vontade de se aprofundar ou de começar uma mudança real, então não ignore esse chamado. A transformação está em suas mãos. E lembre-se, caso queira explorar ainda mais os ensinamentos desse livro que tem transformado milhões de vidas no mundo inteiro, o link da obra completa está na descrição. É uma leitura que pode mudar sua forma de pensar e, principalmente, sua forma de viver.